Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 139, Obsessões e Possessões, a Gênesis capítulo 14. Então, esse tema, ele é muito vasto. Olha, nós temos assunto para, ou melhor, nós temos material, nós temos material que com relação a esse tema, nós gravamos 1000 vídeos, se for preciso, mas nós não vamos fazer isso, né? Mas alguns casos nós precisamos explicar, porque existe, como Kardec mesmo classificou, a obsessão, as 3 fases da obsessão: a obsessão simples, a obsessão que é a fascinação e a obsessão que é a subjugação, né? Então, o tema aqui é obsessões e possessões, mas terminando o vídeo anterior, eu disse que ia contar uma história com relação. Eu conheço, durante essas andanças minhas aqui nessa atual existência, olha só para você ver como que são as coisas. Hoje eu tenho 54 anos, não tenho vergonha de dizer a minha idade. Se eu tivesse 80, 90, eu ia dizer. Tem gente que tem vergonha, né, de falar a idade. E para que isso? Isso é coisa natural da vida, né? Tem gente que se pergunta, quantos anos você tem? Ah, adivinha. Ah, adivinha. Se eu estou perguntando, é porque eu não sei. Com todo respeito, né? Mas é direito da pessoa agir desse jeito também. Ela. Então, nas minhas andanças todas aqui nessa existência, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu sei que nós começamos a fazer curativos. Porque hoje em dia, 2023, o SF tá uma maravilha nos bairros, né? Assistência médica, as farmacinhas, né? As pessoas vão, pegam remédio lá de graça. Graças a Deus, a assistência médica tá uma maravilha, né? A gente não pode reclamar, não. Tem o SF em quase todos os bairros da cidade, aquelas enfermeiras lá que trabalham, elas visitam os lares das pessoas, dão toda assistência, todo apoio, são anjos de Deus ali naquelas pessoas. Mas há 30 anos atrás não existia isso. Então eu posso dizer a você que há 30, 35 anos atrás, eu comecei um trabalho de curativo nessas pessoas nas periferias. Você entendeu? Porque não existia pessoas para ir até elas, fazer curativo nelas. Então, eu conheci vários casos de Hansenianos, né, aqui em São Sebastião do Paraíso. Tinha dia que eu tinha 17 pessoas curativo para me fazer por dia. Mas o curativo que eu fazia era o seguinte: era uma asepsia, apenas lavava ali a ferida com soro e colocava a pomada que o médico receitava para aquela pessoa. Tinha toda uma rede montada, entendeu? Não era só eu, não. E eu só realizava a asepsia e punha a pomada e punha a gás e tapava aquela úlcera varicose na perna daquela senhora, ou aquele câncer no pescoço da pessoa e tal, e pronto. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: tinha umas 4 senhoras dentre esses 17. Olha o caso da obsessão agora, ó.
As pernas delas, super inchadas mesmo, eles falam emaciadas, né? Mas inchadas mesmo. Um ermo, úlceras varicose, aberta, imensa. Quantos anos faz que a senhora tem essa ferida na perna? Essa úlcera varicose? Ah, meu filho, uma falou para mim, faz 30 anos. Falei, Deus que me livre. 30 anos uma úlcera varicose dessa. A outra do mesmo jeito, a outra do mesmo jeito, a outra do mesmo jeito. Mas acontece que, veja bem, hein? Olha só para você ver. Eu chegava para poder fazer o curativo, a primeira vez, quando eu chegava, eu ia conversar com a senhora, olha, eu faço curativo assim, 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 assim. Só não gostaria que eu fizesse na senhora essa asepsia, tal, e tá, 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 tá. Pode fazer sim, meu filho, eu até te agradeço, tá bom. Só que através da minha vidência, eu via monstros agarrados nas pernas daquelas senhoras. 1, 2 monstros em cada senhora. Eu vi uma senhora super obesa, devido a várias outras complicações. Isso é caso de obsessão, gente. Mas também eu tenho que dizer que nem todos os casos de varize, de febrite, trombose, essas coisas têm a ver com obsessão. Mas eu estou relatando 4 casos de 17 casos que eu atendia. Eu cheguei numa senhora assim, professor Curatiano, tinha um espírito abraçado nas 2 pernas dela. E ele pegou, olhou em mim e falou para mim, você vai ajudá-la? E eu mentalmente, porque eu não podia falar, vou ajudar ela. Ela ia pensar que eu estava ficando doido. Como você agora pode estar pensando que eu estou ficando doido, contando essa história aqui de obsessão, de obsessores. Não, meu irmão, eu vou só realizar uma asepsia. Eu sou besta de falar que ia ajudá-la. Vou só realizar uma asepsia nela, só para uma limpeza. Eu não permito. Mas permite eu ir enrolando, até convencer o espírito que encontrava-se agarrado na perna dela, igualzinho um carrapato. Eu uso esses termos para você entender melhor. Igualzinho um carrapato grudado nas 2 pernas dela, assim, ó. Aí, a ajuda espiritual, né, que a gente sempre teve, vinha as orientações, e eu ia com muito jeito e tal. E sei que eu vou dizer para você, eles me disseram assim, um deles, desses 4 casos, me disse assim, eu vou deixar você realizar a asepsia, não, a limpeza, ele falou, eu vou deixar você realizar a limpeza na perna dela, até porque o que eu queria eu já consegui, eu já me encontro tão vinculado a ela, que ela não tem mais nenhum ano de vida física. Ela é minha. Ela desgraçou com a minha vida em vidas passadas, agora eu desgraço com a vida dela. Olha só para você ver. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas cadê a proteção espiritual? Cadê Deus? Cadê Jesus na hora dessa? É o mesmo caso que eu narrei no vídeo anterior. Essa senhora, ela bebia, ela fumava. Essa senhora, mesmo nessas condições de enfermidade, essa senhora, ela faltava xingar
A mãe da gente, ela faltava, eu fazendo curativo nela com o passar dos dias, ela faltava xingar a minha mãe de princesa. Era uma senhora orgulhosa, era senhoras, as quatro, orgulhosas, egoístas, que no corpo estavam se definhando, apodrecendo em vida por conta das ações negativas dos obsessores, mas um orgulho que não dava resto de comida para os gatos e nem para os cachorros. Os gatos e os cachorros elas deixavam passar fome. Um dia eu cheguei lá, eu tinha um cachorro morto. Eu falei, mas por que esse cachorro morreu, dona Geraldo? Ah, eu deixei ele morrer de fome aí amarrado aí no pé da árvore. Maldade no coração, aquele ódio. Então aquelas feridas ali, proveniente, aqueles obsessores, aliás, proveniente da baixa imunologia espiritual e também física, porque quando você se desestrutura a tua mente, você desestrutura o teu organismo físico, e só de você desestruturar o teu organismo físico, você entra num estado de fragilidade, de vulnerabilidade, que qualquer gripinha te leva a uma pneumonia, te leva a uma embolia, uma coisa assim, e te manda para o cemitério, com todo respeito. E esses espíritos foram prejudicados por essas senhoras. Eles me disseram, depois os mentores espirituais também, que trabalhavam comigo na equipe, eles me orientaram. Ó, realize a asepsia nessas nossas irmãs, mas não há muito o que fazer, não. Os mentores me dizendo isso na época, me diziam isso na época, que não havia muito o que ser feito. Limpe, né? Realize a asepsia, agradeça o espírito por ele ter permitido a asepsia naquele dia, mas era interessante que, olha só para você ver como são as coisas, parecia que aquele obsessor ele entrava dentro das duas pernas das senhoras. Porque quando eu chegava, parecia que eles saíam de dentro das duas pernas delas. O que eles ali fazem? Eles interrompem o fluxo sanguíneo, que é composto de oxigênio, interferindo nos vasos sanguíneos e bloqueando a oxigenação, bloqueando o sangue, né, que é composto de glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas e tudo mais, e de outros elementos necessários, né, à circulação. Então, mas por que eles agarrados ali nas pernas delas? Tem toda uma pergunta e uma resposta, né? Porque em vidas passadas, eu perguntei isso um dia para o professor que nos ajuda, por que esses quatro agarrados nas pernas dessas senhoras? Porque em vidas passadas, elas foram coronéis. E elas mandaram, lógico, coronel cada lugar, né? Elas foram um dia coronéis, aqui na Terra na época da escravidão, da escravatura. E aqueles obsessores ali eram aqueles negros, com perdão do termo, não é racismo, é um estudo. Negros que as pernas deles foram cortadas a mando daquele coronel. Então essas senhoras eram aqueles coronéis reencarnados. E aqueles negros, perdão do termo, que morreram lá a mando deles, dos capatazes, corta a perna desses negros aí, desses escravos. Cortaram. Agora deixa eles morrer aí. Olha para você ver o serviço. Mandavam cortar as pernas dos escravos
e deixava ali os escravos morrendo. Oh, por que cortar as pernas? Tudo tem um porquê, não é? Tudo tem um porquê. Porque eles eram aqueles escravos que tinham uma visão progressista. Você entendeu? Aqueles escravos que constantemente eles estavam conversando com outros escravos para progredir, para evoluir. Então, quando os coronéis descobriam, vamos mandar matar aquele lá, sabe por quê? Vamos matar aquele lá e vamos cortar as pernas dele, para que ele não ensine aos outros escravos o caminho da liberdade. Vamos dar esse castigo a ele. Mandava cortar a perna dele, deixava ele ali, o sangue esgotar, até morrer. Então, por isso vieram obsessores grudados nas pernas delas. Então, ali, aquela energia tão negativa deles interrompe o fluxo sanguíneo das veias, das artérias, né? Enfim, inicia-se com uma febrite, depois com uma úlcera varicose, e depois vem lá a trombose, e depois da trombose tem que cortar as pernas. Alguns casos não chega nem cortar as pernas, né? Amputar, vamos usar esse termo. Tem muitos casos que não chega nem a amputação dos membros inferiores, porque ocorre aquilo que todos nós conhecemos como uma certa embolia, né? E também infecção ali, por ser enorme, aquelas bactérias, vírus, enfim, elas na corrente sanguínea, elas agem como uma metástase, como se fosse um câncer, metástase. Então aquelas células, aqueles vírus, eles saem pela corrente sanguínea e vai infectando todos os outros órgãos do corpo físico. Então eles se instalam no pâncreas, se instalam no útero, se instalam nos rins, na bexiga, eles se instalam no estômago, né, no intestino, no coração, na garganta, na massa encefálica. Olha só para você ver. Se instala nos pulmões, aí vem a embolia pulmonar e mata a pessoa. E todas as 4 senhoras morreram, vou usar o termo, vítimas de embolia pulmonar. Mas é a causa. A medicina não sabe, aqui da Terra. A medicina da Terra acha que elas foram assim vítimas de uma complicação, de uma insuficiência nos órgãos do corpo físico, né? Uma parada generalizada dos órgãos físicos, né? Proveniente da infecção das pernas, da úlcera varicose. Olha só para você ver que coisa interessante, né? Mas eu vi ali aqueles espíritos, daqueles negros, com todo perdão o termo, daqueles escravos agarrados nas pernas delas. Só que a gente não pode fazer nada. Vou usar um termo com todo respeito. Interfere para você ver naquela prova e naquela expiação ali, dizendo para aquele espírito: você está errado fazendo isso. Você não deve fazer isso. Você é um covarde. Fala isso para esse espírito, você vê o que ele faz com a tua vida. Primeiro que isso não condiz com a doutrina dos espíritos, nem com os desígnios das leis divinas. Isso é até bom os espíritas ficar sabendo disso.
Porque eu vejo muitos espíritas se metendo na vida de obsessores e de obsidiados e de obsessores. Espíritas não têm que se meter na vida de obsidiado e de obsessores, a não ser só passe água frutificada, evangelização, mas afastar o obsessor ali do obsidiado. Eu vou usar um termo assim que meu filho costuma dizer assim, ó. O meu filho costuma dizer esse termo assim, ó. Afastar esse obsessor desse obsidiado, meu. Ó, meu filho diz isso, meu. Não vem com essa não. Você vai tapear quem você quiser, mas você não tapeia não. Porque o obsessor não sai do obsidiado. O obsessor não deixa o obsidiado. Enquanto o obsidiado não mude de vida, não se transforme moralmente, enquanto ele não muda de caráter, de atitude, de comportamento, de hábitos, enquanto ele não pede perdão àquele obsessor, ele entranha no perispírito e no espírito e no corpo orgânico do indivíduo através do ódio. E ele leva milhões, obsessores, levam milhões de pessoas desse mundo todos os anos à erraticidade umbralina através do suicídio. Porque uma vez ele ali, ninguém o tira dali. Aí vem lá aqueles pseudos espíritas, afasta do nosso irmão. Que palhaçada. Afasta do nosso irmão. Você vai afastar do nosso irmão. Você está obsidiando ele. Você vai afastar dele. Nós vamos te trancar você no fundo dos oceanos. Olha que outra palhaçada. Nós vamos amarrar você com as correntes do não sei do que. Isso é tudo palhaçada, gente. Isso não existe, não. E quem estiver passando por isso, fique esperto. Não permita ser mistificado dessa forma. Ali o doutrinador está falando, o intermediador está falando com aquele obsessor ali. Às vezes nem é o obsessor que está ali, o obsessor está do lado ali, caindo na gargalhada, como se ele estivesse ouvindo uma piada do Mazzaropi. E as pessoas depois ainda batem nas costas do outro. Não falei para você que eu ia passar esse obsessor de você? Ah, meu filho. Mas comigo aqui é assim, o obsessor não tem vez, não. Aí, que falta de caridade para com o obsessor, né? Aquele, perdão do termo, aquele desgraçado que está ali sentado ali, que está pedindo ajuda, né? Porque ele está sendo perseguido por um obsessor. Desgraçou com a vida daquele que hoje é o obsessor dele, vidas passadas. E vai a uma casa espírita e num passe de mágica, como se fosse uma varinha de coldão, o presidente da casa espírita afasta aquele obsessor, como Deus e Jesus ressuscitando corpos que já se decompôs há 70 mil anos atrás. Que engraçado, né? Deus ressuscitando corpos de todos os romanos que já viraram pó. Deus contra a própria lei dele. Deus contra ele mesmo. Então, é o mesmo caso, o obsessor. Você vai à casa espírita para evangelização dupla. Você vai em busca de ajuda, mas ao mesmo tempo, o obsessor também
ele passa a ser ajudado através da tua mudança. Quem reforma, quem transforma o obsessor é o próprio obsidiado, através da autoevangelização, da reforma moral, da reforma íntima, do caráter e por aí em diante. Não é? Afasta dele, meu irmão. Então quer dizer que matou ele 10 vezes, pôs fogo na família dele, acabou com tudo que ele tinha. Não significa mais nada. Acabou. É a mesma coisa você ir no confessionário, chegar lá, padre, eu matei 10 pessoas. Matou? Para baixo, meu filho. Por que para baixo? Senão a polícia escuta. Se ela escuta, não vai dar tempo nem aqui de eu absorver os teus pecados. Você matou? Matei. Está absolvido os teus pecados. Deixa uma gorjetinha ali na secretaria ali e vem para se comungar aqui na próxima missa. Se fosse assim, gente, você está livre dos teus pecados. Se fosse assim, que maravilha. Mas se fosse também desse jeito, também, que Deus medíocre esse nosso, hein? Que Deus arbitrário esse nosso, hein? Mais arbitrário do que os arbitrários que se encontram no corpo físico. Vamos para o próximo vídeo.